Começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje a gente vai fazer aqui a crítica de Resgate, novo sucesso da Netflix que traz o Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, como protagonista. Nesse filme ele é o Tyler Rake, um mercenário que tem uma missão praticamente impossível de realizar, e a gente vai falar aqui se o filme é bom, se não é, se vale a pena você passar o seu tempinho aí da quarentena assistindo esse filme aí que a Netflix investiu. Não teve um marketing assim tão pesado quanto outras produções que ela já tinha feito, mas esse filme tem dado o que falar, a galera tá comentando muito bem, e eu vou dizer que se realmente vale a pena parar pra assistir. Mas sem enrolação, bora pro vídeo, chega aí. Resgate, o filme da Netflix que estreou na última sexta-feira, traz o Chris Hemsworth como protagonista. Ele que já é super conhecido aí por ser o Thor dos filmes da Marvel, mas os filmes que ele fez fora da Marvel não foram tão bem recebidos pela crítica, então tinha muito dessa contestação aí pra saber se ele poderia realmente fazer um filme legal. E aqui em Resgate ele tem mais espaço para expor o que ele tem a oferecer, não só como super-herói. Ele passou a utilizar menos dublê, então ele utiliza os dublês realmente quando é necessário, literalmente quando não tem saída e que ele não pode se arriscar a ponto de comprometer a produção, então ele tem usado menos dublê, e nesse filme a gente nota que isso tem um resultado muito interessante, porque como roteiro não é um filme que tenha tanto a desenvolver, assim como os filmes de ação realmente eles são, mas a aprofundar muito mais nas tomadas de ação, nas grandes lutas e tudo que tem explosão e mais contato físico. Eu diria que Resgate ele faz uma mescla muito boa entre os filmes mais antigos de ação, tipo Rambo, a ação mais visceral, pesada, uma que a gente chama de ultra violência, e mescla muito bem com o que a gente viu em John Wick. Então ele faz muito ele referencia muito esses dois filmes. É um filme que consegue usar essas duas referências muito bem, e ele alia a um roteiro que é simples, mas que entrega uma história que é interessante e que é capaz de te prender ali do início ao fim. O Tyler Rake, que é o personagem do Chris Hemsworth, é um mercenário e ele aceita uma missão de resgate, por isso que o nome é Resgate, em inglês Extraction. Ele tem que pegar uma criança que tá sob sequestro. Essa criança ele é filho do maior traficante de drogas da Índia, se eu não me engano, e ele foi sequestrado pelo chefão do tráfico também de Bangladesh. E aí dois grandes narcotraficantes tem essa rivalidade, e um acaba sequestrando o filho do outro e exige lá um resgate pelo pivete, se não for pago vão matar ele, mas o conflito é esse, é uma história bem simples. O Tyler Rake ele é recrutado para poder fazer o resgate desse pivete, só que não é simplesmente ele ir lá pegar o menino e voltar. Tem uma questão aí que envolve um pouquinho de drama, não é uma coisa extremamente desenvolvida, mas serve para dar um pouquinho mais de desenvolvimento, um pouquinho mais de profundidade ao personagem do Chris Hemsworth, porque ele traz uma carga pesada e que o filme faz alguns flashes ali para meio que ir construindo isso aos poucos. Ele teve alguma coisa na vida dele, ou então de missões anteriores, que deixaram o personagem um pouco mais abalado, então ele chega para essa missão aqui fragilizado, e aí ele acaba se envolvendo emocionalmente com a criança que ele tem que resgatar. Isso influenciando na tomada de decisão, nas ações que ele tem que fazer. Então esse laço emocional que é criado entre o Tyler Rake e a criança serve para poder trazer um peso dramático maior e também para desenvolver e dar um pouquinho mais de profundidade ao Tyler Rake. O diretor do filme é o Sam Hargrave, ele tá estreando na direção dos filmes. Ele já trabalhou muito mesmo com os dois produtores desse filme, que são os irmãos Russo, o Joe e o Anthony, que foram os responsáveis, inclusive, pela direção dos últimos filmes dos Vingadores, em Guerra Infinita e também Vingadores Ultimato, mas também foram responsáveis pelos dois filmes lá do Capitão América, o Capitão América 2, Soldado Invernal, e o Guerra Civil. Eles trabalhavam juntos, mas dessa vez os papéis se invertem. Ele vem como diretor e eles vêm como produtores, e o Joe ainda assina a parte do roteiro. Ele era um dos dublês do filme, ou seja, ele participava das cenas de ação, ele era o dublê do Capitão América, ele acabou se tornando coordenador de dublês, ele tinha muito mais a mão pra mexer nessa parada aí dos dublês das cenas de ação, por isso que o Capitão América 2, Soldado Invernal e o Guerra Civil são incríveis nessa parada aí de cena de ação. E ele também trabalhou com David Leitch, que era um dos diretores de John Wick. O cara sabe mexer com a ação, e aí o ponto que ele chega de se tornar diretor vai te entregar cenas de ações incrível. O cara sabe fazer uma sequência muito bem trabalhadas. As cenas são coreografadas sim, mas elas são coreografadas de um jeito que não fica artificial. Você consegue ter cenas viscerais, uma porradaria extrema e ultra violência, mas são muito bem aplicadas. As cenas desse filme aqui são incríveis.
incríveis. Então se você curte filme de ação e não tem problema contra a violência, esse filme é sensacional nesse quesito. E assim como John Wick, uma coisa que a gente nota nesse filme que é muito interessante é que o personagem principal, ele não é indestrutível. Em alguns momentos ele pega uma parada assim, meio que mistura com um videogame, de que ele é resistente a muita coisa, ele aguenta muita porrada, muita pancada durante o filme inteiro. Mas você vê que isso desgasta o personagem e ele sofre do começo ao fim. O cara leva porrada, é só mãozada na cara, tiro no peito, chute nas costas, e você vai vendo o desgaste do personagem. Então é legal ver que ele resiste a muita coisa, sendo que não seria tão real nesse quesito, mas você vê o desgaste do personagem e o quanto ele tá apanhando e quanto isso reflete no aspecto dele. Então eles conseguiram traduzir isso muito bem. E aliado a sequência de ação muito incríveis, esse filme entrega uma história ok, e talvez, ao passo que 2020 tá, ele seja um dos melhores filmes, se não o melhor filme de ação desse ano de 2020. Mas é isso, você já chegou a assistir Resgate da Netflix? Diz aqui nos comentários o que achou. Já sabe, se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Toda semana tem vídeo novo, as coisas estão um pouquinho mais devagar, mas toda semana tem vídeo novo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo aqui, e também compartilha com seus amigos se você achar que vai ser interessante pra eles. Eu te vejo na próxima, valeu, falou!